Então, se você se sente muito triste, é porque não quer dizer que você tem uma vida muito pior do que todo mundo. Quer dizer que você passou muito tempo conectado a um pensamento, provavelmente. A um pensamento que era muito triste. Uma situação em que você viveu muita tristeza. E como você passou muito tempo lá, você encheu esse copinho de tristeza e esse copinho trouxe à tua volta um monte de outros pensamentos que são condizentes com ele e fazem você ficar cada vez mais triste. Deu para entender? E o que acontece quando esse copinho transborda? Quando esse copinho não é esvaziado, ele transborda. E quando ele transborda é um daqueles momentos de como é que a gente pode chamar um momento desse? Um momento daquele que você tem uma crise, sabe? Seja uma crise existencial, uma crise de pânico, você começa a ter pensamentos, talvez até suicidas. É um momento em que você está numa crise realmente, né? Quando aquele copinho transborda. E o que muitas pessoas aprenderam? Muitas pessoas aprenderam a esvaziar esse copinho por meio de um vício. Então, por exemplo, a pessoa tem pensamentos ao longo do dia dela que são muito ansiosos e deixam ela ansiosa. A pessoa já até se identifica como ansiosa. Não, porque eu sou ansioso. Aquela pessoa que não para, já fica falando assim, vai se mexendo assim, vai saindo, né? Ah, porque eu sou ansioso e tal, eu sou desse jeito. E ela fica tendo milhões de pensamentos ansiosos, pensando sobre tudo que pode dar errado no dia dela. Tudo que as outras pessoas estão fazendo que ela queria que fosse diferente, ela vai pensando sobre tudo isso e vai ficando cada vez mais ansiosa e vai enchendo cada vez mais esse potinho aí da ansiedade. E aí o que acontece? Ela descobriu, como no caso do cigarro, desse exemplo que eu falei antes, ela descobriu que em algum momento da vida dela, ela teve uma experiência que ela viu uma pessoa fumando, talvez, e essa pessoa relaxou muito enquanto fez aquele ato de fumar, né? Talvez em função de outras experiências que ele tenha tido no passado, talvez em função das propagandas de cigarro que teve algumas décadas atrás, que associavam muito o cigarro a prazer, a bem-estar, associavam até a esporte, por mais incrível que isso possa parecer, o cigarro associado ao esporte, né? Mas chega a ser fascinante isso, né? Então a pessoa aprendeu dentro do sistema, do mapa mental dela, de que o cigarro, naquele caso, né, ele alivia aquele copinho da ansiedade. Então o que ela faz? Quando chega num determinado momento do dia dela, talvez por hábito, por rotina, enfim, é como se ela fosse tomada por uma força exterior, como se ela fosse possuída por um outro espírito que não é o dela, que vai ali, pega ela e leva ela para fazer o vício dela.